Capítulo 16 Vingança. Todos na sala de comando observavam no monitor a dissolução do Brave. Os olhos de Mi estavam arregalados, sua respiração estava irregular. Senhor! Cavaleiro, ela disse em voz baixa. Ela não conseguia compreender o que acabará de ver. Parecia um pesadelo horrível. Ela agarrou a cabeça, com os cabelos emaranhados nos dedos. Isso não pode estar acontecendo, disse ela, com lágrimas gordas caindo rapidamente pelo rosto. Não pode estar acontecendo. Simplesmente não pode. Finn sempre foi tão gentil com ela, sempre a protegeu. Mas Arrogans o havia matado, um fato que ela se esforçava para digerir. Moritz olhou para ela com tristeza, mas não disse nada, voltando-se para o monitor. Nosso cavaleiro mais forte caiu. Os outros na sala de comando pareciam arrasados. Eles contavam com Finn para derrotar o Cavaleiro Canária, mas ele havia sido derrotado. Os outros cavaleiros demoníacos de alto escalão também perderam a vida na batalha. Pior ainda, o reator de Arcádia havia sido destruído. Não havia praticamente nenhuma maneira de se recuperar disso. Arcádia olhou de relance para Mia e, em seguida, voltou seu olhar injetado de sangue para Moritz. Isso não pode acabar assim. Não vou aceitar isso. Mesmo com todas as perdas e as chances contra eles, ele não desistiria. Moritz balançou a cabeça com uma expressão de assombro. Acabou. Nós perdemos. Não faz mais sentido lutar contra eles. Nós não perdemos. Arcádia gritou para ele. Sob as ondas, durante todos esses anos, eu sonhava apenas em destruir aquelas máquinas imundas e aniquilar a velha humanidade junto com elas. Você não consegue imaginar o tempo que passei lá embaixo, o suficiente para alguém perder a cabeça. De qualquer forma, ainda temos alguma esperança. Seu olhar se voltou novamente para Mia, que havia se jogado no chão em lágrimas. Moritz soltou uma risada zombeteira de Arcádia. A derrota deles era inevitável. Sua fortaleza está afundando. Duvido que ela volte a ver o mundo acima das ondas. Então, terei de absorver toda a essência demoníaca que está vazando e destruir completamente o lugar que esses miseráveis chamam de lar. Enquanto eu tiver a princesa comigo, seremos vitoriosos. Não podemos nos render a eles. Todos na sala prenderam a respiração, chocados com o plano de terra arrasada do Arcádia. Seu desespero para alcançar a vitória da nova humanidade a todo custo deixou Moritz desconfiado. Se você arruinar o planeta, não restará futuro para o Império, lembrou ele Arcádia. O Império? A boca de Arcádia se estreitou em um sorriso em forma de lua crescente. Nunca tive interesse em seu império ou em seu povo. O quê? Você nos disse que nos ajudaria a vencer essa guerra. Que tínhamos de lutar para proteger nossos cidadãos. Arcádia olhou para ele sem interesse. Vocês não passam de espécimes impuros. O único membro verdadeiro da nova humanidade entre vocês é a princesa. De qualquer forma, eu nunca menti para vocês. O que eu disse sobre o mundo ser seguro para vocês se o Império vencesse era verdade. Mas agora que chegamos a esse ponto... Moritz ficou com a boca aberta. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. O Império era insignificante para Arcádia. Você está dizendo que me enganou? Que me enganou para que eu matasse meu próprio pai? Pode-se dizer que sim. Infelizmente, você foi muito menos útil do que eu esperava, respondeu Arcádia. Moritz rangeu os dentes, com as sobrancelhas franzidas. Ele arrancou sua espada e se atirou contra Arcádia. Seu monstro! Então é assim que você realmente se sente. Ainda bem que esclarecemos as coisas. A lâmina de Moritz não conseguiu atingir seu alvo. A magia de Arcádia o empurrou para trás e o jogou contra uma parede. Logo depois, ele caiu no chão. A sala de comando explodiu em um caos. Os soldados correram para ajudar o imperador e, em seguida, apontaram suas armas para Arcádia. Protejam Sua Majestade Imperial. A magia de Arcádia facilmente os forçou a recuar.
Depois que eles foram suficientemente subjugados, ele se aproximou de Mia, que ainda estava soluçando no chão. Princesa, eu sinto muito. Eu deveria ter sido capaz de evitar isso, mas, em vez disso, o exército real nos invadiu. De qualquer forma, precisamos colocá-la em segurança. Embora tenha sido frio e insensível com Moritz e os outros soldados imperiais, Arcádia foi incrivelmente gentil e atencioso com Mia. Ele a considerava sua mestre, digna de ser priorizada acima de tudo, desde que ela havia despertado como um membro de pleno direito da nova humanidade. As outras criaturas demoníacas na sala rodearam Mia, compartilhando o desejo de Arcádia de levá-la para longe do perigoso campo de batalha. Mia engoliu as lágrimas e se levantou. Seu olhar se concentrou no monitor, que estava fixo em Arrogance. Ela o viu arrancar a espada longa de fim do convés da fortaleza. Seus olhos escureceram, toda a luz se apagou. Arcádia, disse ela. Sim. O que foi, Vossa Alteza Imperial? Os olhos de Mia se voltaram para ele. Ela deixou que o ódio que crescia em seu íntimo se apodrecesse, sobrepujando todos os outros pensamentos e sentimentos. Ajude-me a vingar o senhor cavaleiro. O quê? Mas temos que levá-la para longe daqui. Não. Não é isso que eu quero. Mia gritou, desencadeando uma onda de choque que atravessou a sala de comando, deixando uma grande rachadura no monitor na parede. Somente os verdadeiros membros da nova humanidade podiam exercer tal poder. Sentindo que Mia havia liberado todo o seu potencial, Arcádia abaixou a cabeça de forma subserviente. Como você quiser. Mas devo perguntar, você tem certeza disso? Sim. Desde que eu possa vingá-lo, não me importo com o que possa acontecer comigo. Não faça isso, gritou Moritz, tendo recuperado a consciência enquanto Arcádia e Mia falavam. A guerra já acabou. Se você continuar. Não acabou. Respondeu Mia, com as lágrimas escorrendo novamente. Ela olhou para Moritz, com o rosto todo contraído de raiva. Ainda não. Não vai acabar até que eu me vingue. Vou fazer aquele assassino sofrer da mesma forma que eu sofri. Ela apertou o peito como se a dor fosse demais para suportar. Confie em mim, eu cuidarei de tudo. A mandíbula de Arcádia se abriu e ele deu um salto para a frente, engolindo Mia inteira. Ela nem sequer se debateu. Moritz balançou a cabeça em descrença. O que está fazendo? Depois de consumir Mia, Arcádia absorveu também as outras criaturas demoníacas. Seu corpo inchou, expandindo-se tão rapidamente que se fissurou. A parte superior do corpo nu de Mia apareceu de uma fenda, subindo do umbigo para cima, estava completamente coberta por uma camada prateada. Ela abriu bem os braços. Uma substância negra, parecida com piche, voou pelo ar e se acumulou no corpo de Arcádia, que cresceu e cresceu. Mia não falou. Em vez disso, a voz alegre de Arcádia ecoou pelo ar. Princesa, juntos destruiremos os descendentes da velha humanidade. A forma de Mia era como uma escultura de prata e, quando seus olhos se abriram, brilharam vermelhos como rubis. Ela e Arcádia romperam pelo teto. Incapaz de intervir, Moritz observou impotente enquanto eles saíam. Não posso acreditar nisso. O que eu fiz? Ele murmurou. Enquanto lutava contra seu próprio arrependimento, sua bengala rolou pelo chão e bateu em seus pés. Era a mesma bengala que Cal adorava usar durante seu reinado. Quando a destruição do reator de Arcádia foi relatada, todos no Licorne se alegraram com a vitória. No entanto, a alegria logo se esvaiu. Todos ficaram atordoados com o que estava acontecendo diante deles. Noelle foi a primeira a se levantar. O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando pela janela. Sua voz estava baixa no início, mas aumentou consideravelmente de volume. O que está acontecendo? A destruição do reator deveria ter acabado com toda a guerra, mas a batalha ainda estava se desenrolando. Nenhum dos lados havia recuado. Os imperiais se recusavam a aceitar a derrota, e o exército real não tinha outra opção a não ser manter sua posição no campo.
No entanto, essa não foi a única coisa que alarmou os passageiros do unicórnio. Um objeto negro e farpado de mau agouro havia saltado da fortaleza. Sua forma era quase estelar e seu tamanho aumentava continuamente. Nesse momento, ele media mais de 10 metros. Cleary ampliou a imagem em seu monitor. Esse é o núcleo de Arcádia. Sua voz atravessou a sala como um chicote. Ele absorveu Mi em si mesmo. Sua descrição foi precisa. A parte superior do corpo de Mia se projetava do monstro em forma de estrela, coberta por uma camada de prata e com olhos vermelhos brilhantes. Mari abraçou seu cajado contra o peito. Por que ele absorveria Mia? Não tenho os dados necessários para oferecer uma resposta, disse Cleary. Mas isso é muito ruim. Podemos ter destruído o reator dele, mas isso causou um derramamento de essência demoníaca que só multiplicou os monstros do lado deles. A essência demoníaca ainda era emitida do local onde o reator do Arcade estava presumivelmente localizado. Ela se concentrou em aglomerados, dando forma aos monstros. A própria presença da essência demoníaca no ar parecia atrair uma multidão de monstros adicionais, aumentando seu número total. Droga! Cleary disse enquanto analisava os dados que chegavam. A situação é pior do que eu pensava. O núcleo de Arcádia, ou o que quer que tenha se tornado agora, é ridiculamente poderoso. Ele absorveu uma quantidade insana de essência demoníaca. E, se é que dá para acreditar, ainda está crescendo ao absorver criaturas demoníacas e fragmentos de trajes demoníacos. Dê-nos detalhes específicos, exigiu Ange. Qual é a força dessa coisa? Vou dizer assim, tão forte quanto o canhão principal de Arcádia, disparando continuamente. Ange ficou boquiaberta, com os olhos arregalados. Mas nós afundamos sua fortaleza. Como ele ainda pode ser tão poderoso? Ele só pode lutar por um período limitado de tempo usando essa forma, ao contrário de quando sua fortaleza estava funcionando, explicou Cleary. O problema é que ele pode se enfurecer até usar até a última gota da essência demoníaca que absorveu. O reator foi criado pela solidificação de uma enorme quantidade de essência demoníaca. Ao ser destruído, ele começou a vazar toda essa essência no ar. O núcleo de Arcádia havia absorvido a maior parte dela. Isso deu ao núcleo um poder ridículo que, se a análise de Cleary estivesse correta, aproximava-se do poder do canhão principal da fortaleza investido com potencial de disparo ilimitado. No entanto, seria de curta duração, era como uma vela acesa antes de se apagar. A Arcádia acabaria ficando sem combustível. Além de tudo isso, a essência demoníaca que Arcádia não havia absorvido estava agora criando monstros sem fim. Junto com Arcádia, eles poderiam causar destruição e devastação incalculáveis ao exército real. Mari fungou e seu olhar caiu no chão. Achei que finalmente tinha acabado. Parecia injusto que o núcleo de Arcádia tivesse, de alguma forma, mais poder do que a própria fortaleza. O lado deles já havia perdido todas as naves escudo, a maioria das naves espaciais e mais da metade do exército. O núcleo de Arcádia continuou absorvendo tudo o que podia, aumentando cada vez mais a energia. Infelizmente, não sei se conseguiremos derrotar Arcádia com a força que nos resta, disse Cleary, fazendo os cálculos ela mesma. Os monstros já cercavam o unicórnio. Seus aliados lutaram desesperadamente o máximo que puderam, mas o número de inimigos era muito grande. As forças reais não conseguiriam lidar com eles. Ange cerrou os dentes. Não há realmente mais nada que possamos fazer? Tem que haver alguma coisa. Todos, por favor, me ajudem como puderem, disse Lívia de repente, levantando-se e olhando diretamente para a frente. Seu pedido repentino surpreendeu a todos. O que diabos ela poderia estar planejando? Ange compartilhava a surpresa dos outros, mas acreditava totalmente em Lívia. O que você vai fazer? Perguntou ela. Lívia segurou as mãos estendidas de Ange com as suas. Meu poder pode cuidar dos monstros, respondeu ela. Durante seu primeiro ano na academia, enquanto estavam a bordo do navio da família real, os estranhos poderes de Lívia haviam feito um estrago em uma enorme fera. Todos perceberam imediatamente que era isso que ela estava se referindo.
Ah, você quer dizer o que você fez contra o Principado naquela época? Anja assentiu com a cabeça, pensativa. Ela lançou um olhar questionador para Cleare. Se você puder repetir isso, deve funcionar. É possível, confirmou Cleare. Temos o aparato necessário a bordo do unicórnio. O maior problema é a pressão que isso exercerá sobre você, Liv. Você não conseguirá fazer isso sozinha, Ange também terá de ajudar. E, é claro, Rie, espero que você as proteja. Não me trate como se eu fosse um caso perdido. Mari resmungou. Mas, claro, eu vou ajudar. Ange acenou com a cabeça. Também não me importo de ajudar. Seus olhos se voltaram para Noelle. Sim, eu descansei bastante, disse Noelle com confiança. Eu também vou ajudar. Obrigada a todas vocês, disse Lívia. Cleare, por favor. Várias imagens apareceram ao redor de Cleare. Liv, isso vai depender de você. Nelly, você vai regular a energia da árvore sagrada. E Rie, faça o que puder com o poder sagrado que você tem. Não era uma maneira muito agradável de dizer isso, mas todos a deixaram continuar. Ange, você dará apoio a Liv. Certifique-se de que isso não a destrua. É claro. É tudo o que posso fazer, disse Ange. Eu disse a vocês que isso vai afetar muito a Liv, certo? Só para deixar claro, seu papel é importante. Ange assentiu com a cabeça. Eu sei. Aconteça o que acontecer, eu a apoiarei. Esse inimigo está acima e além do que enfrentamos em nossa guerra contra o Principado, lembrou Cleare a todos eles. Mas o Unicórnio é uma nave muito mais poderosa e temos a árvore sagrada fornecendo energia extra. Espero que todos vocês contribuam com o que puderem. Todos na nave, incluindo Yumeria, Kylie e Carla, assentiram. Ótimo! Então, vamos dar início a isso. Quando a operação começou, uma luz fraca envolveu o unicórnio. A árvore sagrada também brilhou, alimentando a nave com energia. Liv apertou as mãos como se estivesse rezando, com o olhar focado à frente. Obrigada a todos, disse ela novamente enquanto seu corpo emitia um brilho sutil. Ange envolveu Lívia com seus braços. Eu também ajudarei, repetiu ela. Faça isso, Cleare. Só me dê 5 minutos, respondeu Cleare. Prometo que lhe darei todo o apoio que puder, mas preciso desse tempo para preparar tudo. Minha maior preocupação é que o inimigo já esteja de olho em nós. Os monstros do lado de fora devem ter percebido que o unicórnio estava se preparando para alguma coisa, pois uma enorme massa deles avançou em direção à nave. Um imenso objeto em forma de estrela perfurou o convés do Arcádia e apareceu acima dele. Um olho grotesco estava em seu centro, do mesmo tipo que todas as criaturas demoníacas tinham. De sua testa, supondo que tal ser tivesse essa parte do corpo, sobressaía a forma de uma jovem mulher. Mestre, a situação está ainda mais perigosa do que antes, disse Lucion. A mera respiração era uma agonia absoluta, mas consegui esticar o pescoço para ver o corpo de Mia integrado à forma grotesca de Arcádia. Ela estava coberta por uma película prateada, seus olhos pareciam rubis e seu corpo estava totalmente nu. Uau, Mia! Você está mostrando muita pele, eu reuni toda a minha força de vontade para brincar. Finn ficaria com o coração partido. Tive um ataque de tosse e o sangue jorrou da minha boca novamente. Como você ousa matar o senhor cavaleiro? Mia gritou, seus olhos de rubi focados em mim. Ela não era nem um pouco como eu me lembrava. As pontas afiadas ao longo da base de seu corpo se estendiam e disparavam contra mim. Lucion estava pilotando o Arrogance em meu lugar, ele deslizou pelo chão, evitando o ataque de Mia. Mestre, não posso apoiá-lo adequadamente. Devido a todos os danos sofridos pelo Arrogance, ele não consegue usar todo o seu potencial. Recomendo que você se retire. Ela nunca nos deixará recuar, eu disse, estendendo minhas mãos trêmulas para os controles. Não consegui reunir forças para agarrá-los adequadamente.
Tomar 2 doses do aprimorador de desempenho causou danos quase fatais ao meu corpo. Eu estava completamente inútil. Só havia uma opção. Bem, acho que esse foi um planejamento inteligente da minha parte. Ainda bem que guardei meu último trunfo para o final, eu disse. Não, é muito perigoso. Lucian rugiu para mim com raiva. Você realmente quer se matar? Eu não queria morrer, mas sabia que me arrependeria de não ter usado minha última dose nessa batalha. É a única maneira, eu disse. Eu não sabia se Mia tinha sido absorvida por vontade própria ou se Arcadia tinha feito isso sem o seu consentimento, mas, no final, isso não importava. Os movimentos de Mia eram desajeitados e hesitantes. Abaixo dela, Arcadia disse de forma apaziguadora, Princesa, por favor, tente se acalmar para poder se vingar. Brave havia dito que detestava a essência de Arcadia, mas, pelo menos para Mia, Arcadia falava com reverência. Mia continuou disparando espinhos de seu corpo até que eles cobriram completamente o convés. Arrogance continuou a se afastar em alta velocidade, tentando evitar todos eles, mas acabou nos encurralando. Os espinhos afundaram no braço direito de Arrogance, prendendo-o ao convés. Purgando o braço direito, disse Lucian. Assim que ele se livrou dele, estávamos em movimento novamente. Arrogance também está caindo aos pedaços. Minha visão ficou turva. Antes de perder a consciência, dei uma ordem a Lucian. Eu sabia que ele se oporia a ela, mas era a única opção que nos restava. Lucian, o aprimorador de desempenho. Ele hesitou, relutante até mesmo em reconhecer o que eu havia dito. Para sua própria segurança, não posso permitir isso. Eu sabia que ele encontraria qualquer motivo que pudesse para me negar. Você realmente vai jogar fora a nossa chance de vitória depois de termos chegado tão longe? Não importa o que você diga. Antes que ele terminasse de falar, nós dois notamos uma mudança repentina no inimigo. Arcadia desviou o olhar de nós e se concentrou em algo ao longe. Aquela nave branca está tentando alguma coisa. Princesa, é uma ameaça. Mia voltou sua atenção para a embarcação a que ele se referia. O Licorne. Eles estavam olhando para o Licorne. Eu sabia que Mia o reconheceria e perceberia quem estava a bordo. Minhas entranhas se reviraram de ansiedade. O Licorne, ela murmurou, agora concentrada nele. Não faça isso! Eu gritei. Ela sorriu friamente para mim, provavelmente pensando que essa era a vingança perfeita depois que eu tirei fim dela. As pessoas que você mais ama estão a bordo do Licorne, não estão? Muito bem. Então vou lhe dar um gostinho da minha dor. Ela imediatamente começou a disparar contra o navio. Espere, por favor. Eu a chamei em vão. Por mais que eu quisesse detê-la, meu corpo nem se mexia. Ela me olhava fixamente. Não. Fique aí. Você pode ver as pessoas que você ama morrerem. Então você saberá exatamente como me senti quando você tirou meu cavaleiro de mim. Devido a todos os monstros que se aglomeravam ao seu redor, o Licorne estava em uma posição precária. Noelle se preparou e levantou a mão direita no ar. Você não vai mais longe. O brasão de sua sacerdotisa se iluminou. Uma imagem espelhada dele se manifestou no céu sobre o Licorne, produzindo vários círculos mágicos esmeralda cintilantes. Juntos, eles criaram uma barreira que desviou os ataques dos monstros. Os que se chocaram contra a barreira se desintegraram em fumaça negra que desapareceu rapidamente. Ilmeri envolveu seus braços em torno da árvore sagrada. Por favor, ofereça-nos a força que puder, sussurrou ela. Diante de sua súplica, suas folhas farfalharam, embora não houvesse brisa dentro da nave. A árvore brilhou mais intensamente, iluminando a crista de Noelle por sua vez. Saída aumentando. Cleare anunciou. Aguentem só mais 3 minutos. Noelle cerrou a mandíbula contra a dor. Ela havia impedido que os monstros os dominassem, mas havia muitos deles que seu escudo não conseguiria destruir sozinho. Isso pode ser difícil. A nave da República parou ao lado deles.
Noelle percebeu instantaneamente que só poderia ser sua irmã. Lélia, ela ofegou. O brasão de uma sacerdotisa, com design semelhante ao de Noelle, iluminou o céu acima da nave. O rosto de Lélia apareceu no monitor do unicórnio. Se está tentando algo, poderia ao menos ter tido a decência de entrar em contato comigo. Eu a ajudarei. Vamos acabar logo com essa guerra estúpida. Seu rosto estava mortalmente pálido, indicando que ela estava ultrapassando seus limites da mesma forma que Noelle. A nave da República User liberou uma armadura vermelha que começou a cortar os monstros próximos. Juro que vou protegê-la, minha senhora. A voz de Loic soou. Acessando seu próprio brasão, ele aproveitou parte do poder da árvore sagrada. A cabeça de Mari balançou quando outro navio parou nas proximidades. Não pode ser. Ertrude. As redes de comunicação das naves se conectaram e Ertrude apareceu no monitor. Eu vim para ajudá-la, Santa, mas não se esqueça de que espero que você me pague com juros. Apesar do jeito arrogante de Ertrude, sua nave estava em ruínas. Ela estava se esforçando para ajudá-los. Obrigada, disse Mari. Muito obrigada. Você sempre me engana, resmungou Ertrude, com as bochechas em chamas. Ela cortou a comunicação. Mais 2 minutos. Anunciou Cleare. Eles estavam conseguindo resistir graças a Lélia e Loic, mas a atenção de Arcade agora estava voltada para eles. Ele estava lutando contra Rogans no convés da fortaleza, mas o unicórnio havia se tornado seu novo alvo. Ótimo! Ele percebeu que somos um perigo para ele. Cleare praguejou sob sua respiração. Uma massa de luz vermelha escura se reuniu em torno de Arcádia e ele a lançou contra eles, um ataque com a mesma força do canhão principal de sua fortaleza. Antes de atingi-los, no entanto, Fect e as outras naves de inteligência artificial apareceram na frente deles. São vocês, Mari ofegou. O poder do ataque de Arcádia destruiu rapidamente as naves das IAs na frente da formação, e cada uma delas afundou. A unidade remota de Fect se conectou à rede de comunicações e apareceu no monitor. Avaliamos todos vocês injustamente, disse ele. Ajustei minha avaliação para refletir suas verdadeiras capacidades. Típico. Mesmo nos últimos momentos antes de sua própria destruição, Fect estava divagando sobre avaliações e coisas do gênero. Este não é o momento para isso. Cleário repreendeu. Não há melhor momento para isso, ele argumentou. Todos os nossos esforços tiveram um propósito. Sabemos disso agora. Não, eu deveria reformular a frase. Você nos mostrou isso. Fect era a última inteligência artificial restante. Após a exposição à força combinada dos ataques dos monstros e da explosão de Arcádia, explosões eclodiram em sua nave. A estática crepitava no monitor. Antes de se desligar completamente, Fect acrescentou, deve ter sido o destino, que acordamos, quando acordamos. Em seguida, a conexão foi cortada. Uma explosão muito maior envolveu o porta-aviões, derrubando vários monstros no processo. O porta-aviões perdeu altitude e rapidamente caiu em direção ao mar, com chamas dançando ao redor de seus restos carbonizados. Eles cumpriram seu dever até o fim, disse Cleare em voz baixa. Liv, estou pronta quando quiser. O tempo que todos haviam comprado para o unicórnio lhes dera uma chance. Lívia começou a brilhar, seu cabelo esvoaçando no ar apesar da falta de vento a bordo do navio. Ela abriu os olhos lentamente, eles também estavam brilhando. Tudo bem.